Fala, tropa do Palestra, começando mais um vídeo. O Brasileirão de 2023, tropa, ainda não acabou pro John Textor. Tá chorando pra caramba, tentando ligar o Palmeiras aí a algum possível manipulação de resultados, o que de fato não aconteceu. Leila Pereira já emitiu uma nota dizendo que vai processar o John Textor aí, porque tá associando a imagem do Palmeiras aí a algum tipo de manipulação de resultados. Isso repercutiu bastante na mídia. Eu trouxe um corte aqui do programa da ESPN pra gente assistir junto e analisar e ver o que tem de possibilidades nisso. Se de fato pode existir algum tipo de manipulação na Série A do Brasileirão, né? Vamos dizer assim, na Série A do Brasileirão, porque a gente sabe que em divisões menores aí já rolou até investigação, mas na Série A do Brasileirão ainda nada de concreto aí em manipulação de resultados envolvendo clubes. Mas antes disso, tropa, não se esquece de deixar o like e se inscrever, muito importante pro nosso canal, beleza? Então bora lá. Então assim, legalmente eu não sei até onde o Palmeiras pode ir, mas o incômodo do Palmeiras com a situação eu entendo, porque de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. O que vai entrar na justiça, nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Palmeiras entende que o empresário fez acusações sem apresentar provas. Textor afirmou ter gravações de juízes reclamando que não receberam as propinas combinadas. O Palmeiras... Galera, é o seguinte, vocês acham que se o John Textor tivesse realmente provas aí, algum vídeo, alguma coisa, sobre manipulação de resultados, ele não teria soltado o ano passado, quando ele estava possesso que o Botafogo pipocou no final do campeonato, para tentar justificar o erro deles? Com certeza você já teria divulgado isso. 30 dias, de certo isso aí tá vindo de algum pendrive lá do AliExpress, só pode. Definiu as declarações do dirigente do Botafogo como irresponsáveis e levianas, que atingem o clube alviverde, atual bicampeão brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu prazo para o dono da SAF do Botafogo apresentar as provas de corrupção na arbitragem brasileira. Vamos lá, a gente tem a declaração do John Textor, a postura do Palmeiras. André, sexta-feira eu conversava com o Zupac, porque a forma como eu abordei com ele é mais ou menos como eu vou jogar pra você. Quando ele fala isso na época, no calor do momento, eu lembro que, parece choro de perdedor e tudo mais. 3 meses depois, quando o cara volta, você começa a falar, não, ele deve ter alguma coisa, não é possível 3 meses depois ele voltar com essa. Mas aparentemente, pelo menos não de forma pública, isso foi 100% esclarecido. O Palmeiras se manifesta. Como é que você está vendo essa guerra de bastidor e a conduta em geral do John Textor? E a gente vai, assim, desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o ponto de início dessa história toda é o Palmeiras e Botafogo, aquela virada, né? Então, de 23, daquele jogo pro final do campeonato, pro relatório, para as primeiras entrevistas sobre esse caso de agora, e com a revelação, a cada nova manifestação, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo e tendo uma visão mais clara do negócio. E a impressão que eu tenho ficado nas últimas manifestações do John Textor, é que ele está misturando duas coisas diferentes. Porque, assim, esse vídeo divulgado foi uma entrevista que ele deu pro próprio Botafogo, né? Para um conteúdo próprio do Botafogo, e era um vídeo longo, de quase 15 minutos, onde ele fala muita coisa. Mas ele basicamente fala, e o áudio que ele diz ter, e nós não vimos ainda, mas ele diz ter, ele fala de um árbitro de uma divisão menor, com um sotaque carioca, ou seja, não é do Campeonato Brasileiro de 2023. Certo. Assim, nós sabemos, e tá claro, público, desde o ano passado, que o Brasil convive a sombra perigosíssima da manipulação de resultados devido ao mercado de apostas. A gente sabe disso, né? A Polícia Federal sabe disso, né? Isso é uma operação deflagrada da Polícia Federal, inclusive com atletas já punidos fora do Brasil, banidos de jogar, etc e tal. E a impressão que eu tenho é que esse caso que o Textor suspeita ou diz ter prova em relação ao áudio está muito mais ligado a uma investigação que o Brasil convive de manipulação de resultado em alguma divisão do que uma manipulação concreta no resultado final do Campeonato Brasileiro de 23. Sim. E ele tá misturando as coisas. O tempo inteiro ele associa essa suspeita de corrupção que pode existir ligado a algum árbitro em algum jogo do Campeonato Brasileiro
do futebol brasileiro com o que aconteceu. E não tem nenhuma evidência concreta disso. Então, embora no vídeo ele fale, não, eu estou falando muito antes do Botafogo ser envolvido, na entrevista que ele deu pro GE na semana passada, depois do jogo do Botafogo com o Bragantino, ele fala, vocês vão ver, em 30 dias vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o campeonato, porque eu tenho provas que houve manipulação em 21, 22 e 23. Só que esse áudio de uma divisão menor não tem nada a ver com essa história. Então ele está misturando duas coisas diferentes. Uma investigação suposta de alguma manipulação de algum jogo do futebol brasileiro com um campeonato que o Botafogo perdeu de maneira vergonhosa e que ele não consegue explicar o porquê. Nesse próprio vídeo que o Botafogo divulgou, acho que foi no sábado, né? Com a longa explanação do John Textor, ele chega a falar que os jogadores, que enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia com o time do Botafogo, na verdade, os jogadores estavam abalados porque eles perceberam o que acontecia fora do campo. Ele tá o tempo inteiro misturando as coisas. Então mas aí ele morde e assopra em vários momentos. Aí ele fala isso, ele fala, não, mas o Palmeiras não estava envolvido. Mas durante todo esse processo, ele leva a crer que o Palmeiras foi propositalmente beneficiado. E aí ele vem buscar um jogo de 22 com o Fortaleza. Isso. Né? O relatório que ele enviou ao STJD dizia que o Botafogo deveria ter 19 pontos a mais do que Isso é tinha. uma loucura, né? Isso é uma grande loucura. 19 pontos. É isso que ele quis que as pessoas acreditassem. De um relatório feito por uma empresa que ele contratou. Eles contrataram. E assim, eu sinceramente não sei se o Palmeiras tem caminhos legais para processar o Botafogo. Porque, inclusive, ele fala que o Palmeiras aparentemente não estava envolvido. Então, assim, legalmente, eu não sei até onde o Palmeiras pode ir. Mas o incômodo do Palmeiras com a situação eu entendo. Porque, de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. Então, talvez o Textor tenha evidência de manipulação de algum ou de alguns jogos do futebol brasileiro. Talvez ele tenha, como a Polícia Federal também tem. Mas ele está tentando o tempo inteiro vincular isso à maneira vergonhosa que o time dele fracassou no Campeonato Brasileiro. E isso não, aparentemente, até o que a gente tem em mãos, uma coisa não está ligada à outra. E ao tentar encontrar algum motivo para justificar o fiasco do Botafogo no último Brasileiro, ele apela para essas histórias que aparentemente ele tem na manga, mas não estão conectadas. A maneira como as coisas funcionam no Brasil torna estatisticamente impossível que não haja nada no futebol. Sim. É impossível. E o escândalo que começou em Goiás e se alastrou, que o Gustavo acabou de mencionar, mostra que as coisas acontecem. Sim. As declarações do Textor, elas são diferentes desde 3 meses atrás, porque ele fala sobre corrupção de arbitragem. Sim. No escândalo das apostas não aparece um árbitro. Só jogadores, é verdade. E quando se fala na arbitragem, está se falando sobre um outro tipo de coisa. É tão grave quanto. Não estou fazendo um ranking aqui de problemas. Mas é outra coisa. Então é por isso que ele deveria ou tomar mais cuidado ou falar menos e apresentar aquilo que ele tem. Então, assim, se ele tiver de fato alguma coisa que seja grave, nós deveremos ao Textor vários agradecimentos, não apenas um. Galera, é o seguinte, se o John Textor aí tivesse o tal vídeo, as tais provas aí contra o Palmeiras, né, que ele tem a todo tempo vincular o Palmeiras a essa suposta manipulação de resultados aí no Campeonato Brasileiro, ele tá tentando ligar isso ao Palmeiras. Se ele tivesse essas provas, ele já teria divulgado. Não faz nenhum sentido ele ter que esperar 30 dias, entendeu? Ele quer o impacto, ele quer a mídia, ele quer a pressão em cima da CBF para dizer de algo que ele não tem. E mesmo que tenha alguma prova, certamente não vai ser contra o Palmeiras, porque ele mesmo já disse que é uma liga menor, etc, etc. Tem muita gente aí achando que esse jogo do Fortaleza que ele cita aí nessa entrevista é o jogo do Fortaleza no final do ano passado. E não foi, é no Brasileirão de 2022, que fique bem claro isso. Mas e você, qual a sua opinião? John Textor aí de fato vai estremecer o futebol brasileiro com provas aí que ninguém jamais viu sobre manipulação de arbitragem? Ou é só mais um falastrão? Deixe sua opinião aqui nos comentários e até a próxima.